Graça e paz, amados irmãos. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Queridos, uma vez uma pessoa me perguntou se abalaria a minha fé se fosse confirmado ser de Cristo uns ossos que foram encontrados em um túmulo em Jerusalém. E o que eu disse para essa pessoa é que o que Deus tem feito por mim vale mais do que um pedaço de osso ou um esqueleto inteiro. Encontraram os ossos que, segundo os tradutores das palavras escritas nas caixas, são de José, Jesus, Tiago e Maria. E então muitos dizem: agora eu perdi a minha fé. Não acredito em mais nada da Bíblia. Como é fácil desacreditar de Deus por causa de afirmações dos homens. Como é fácil abandonar a Cristo por falta de conhecimento da palavra. Hoje nós iremos falar um pouco sobre a nossa fé e os ossos. Vamos olhar para Timóteo, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1 e 2. A palavra de Deus diz assim: mas o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. Espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Os espíritos ruins e enganadores continuam aparecendo todos os dias. Muitas pessoas não se importam com o que dizem ou com o que fazem, porque para elas o importante é ter muitos seguidores. Se aparecer uma pessoa falando da palavra de Deus, vai ter muito trabalho para se tornar conhecido e suas mensagens alcançar mais gente. Mas se aparecer um maluco dizendo que Jesus Cristo é gay e tem provas, milhares de pessoas vão querer saber, vão acompanhar. Se disser que Jesus matou várias pessoas na sua passagem pela terra e que tem provas, milhões vão acessar a sua página e procurar suas mensagens. Quem é contra Deus é espírito enganador. Quem tenta destruir a palavra de Deus é defensor da doutrina do demônio. Porque a doutrina do inimigo trabalha com o único propósito de destruir a fé das pessoas na palavra de Deus. E, queridos, isso acontece de todos os modos, de todas as maneiras. De vez em quando aparecem documentários, filmes ou livros que faturam milhões porque dão declarações bombásticas. E essas declarações misturam verdades com mentiras, misturam também a Bíblia com a ficção. Veja só, se encontraram um túmulo com o nome de Jesus, precisam cavar muito mais, porque depois que Jesus morreu, a quantidade de pessoas que foram batizadas com o nome de Jesus, Maria, Pedro, João, e morreram em Jerusalém, não deve ter sido poucas. Quantas famílias em Jerusalém e cidades vizinhas colocaram em seus filhos o nome de Jesus, José, Tiago e Maria, depois que Cristo morreu e seus apóstolos começaram a fazer milagres? José e Maria eram nomes comuns e muito usados pelos pais. Quantos Josés podem ter colocado o nome de Jesus em seus filhos depois da morte de Cristo? Quantas Marias podem ter colocado o nome de Jesus no seu filho após a morte do nosso Salvador? Quantas Marias a gente pode assinalar rapidamente perto de Cristo?
Maria, a mãe do Senhor, Maria, irmã da Marta, que era irmã de Lázaro, Maria Madalena e Maria, mãe de Alfeu. Os milagres acontecendo pelos profetas após a morte de Cristo, e as Marias e os Josés querendo abençoar os seus filhos, colocando o nome de Jesus. Quando eu vejo essa confusão de ossos com o nome de Jesus, José, Maria e Tiago, mais uma vez eu me rendo à sabedoria de Deus, confundindo os sábios. Deus escolheu um povo onde os nomes se multiplicavam, fazendo com que, ou se tem fé na palavra de Deus, ou acredita na palavra dos homens. Eu mesmo conheço um monte de Jesus, de Pedro, de Tiagos, e às vezes até se misturam. José Maria ou Maria José, Pedro de Jesus, João Batista ou João Evangelista, e muitos deles não estão nem aí para a palavra de Deus. Há um tempo atrás, uma revista afirmava ter encontrado o Evangelho de Judas, o discípulo que traiu Jesus. E a revista dizia que quando este Evangelho fosse publicado, mudaria completamente a visão que as pessoas tinham sobre a Bíblia Sagrada. Passaram muito tempo dizendo isso, e acredito que estavam querendo chamar a atenção das pessoas e vender revistas. Finalmente publicaram o Evangelho de Judas. Teria sido melhor para a revista e para o próprio Judas que não tivesse sido publicado as suas palavras. E aquilo não pode chamar-se de Evangelho, porque Evangelho significa boas novas, e aquilo eram coisas ruins e velhas. Mas a revista vendeu muito. Para que as pessoas vissem as maluquices que tinham naquele caderno, só comprando e lendo. É claro que não modificou em nada a fé das pessoas em Cristo e em suas palavras. Mas, antes de ser publicado, muitas pessoas torceram para que as palavras de Judas destruíssem a Bíblia Sagrada. Porque para muita gente, a palavra de Deus é uma prisão. Para muita gente, a palavra de Deus incomoda porque confronta os seus pecados. Para a maioria das pessoas, muitas vezes, um engano colorido é melhor do que uma verdade em preto e branco. Para essas pessoas, um engano acompanhado de prazeres é melhor do que a verdade que exige sacrifícios. É o que tem acontecido no mundo e os enganados não querem mudar. É terrível perceber que está sendo enganado. É vergonhoso saber que está sendo iludido e que todos sabem que o iludido é você. Mas se for milhões de pessoas e elas gritam que mentira é verdade, o enganado se conforma e prossegue a sua jornada rodeado de pessoas que pensam iguais a ele, que lhe abraçam e que lhe sorriem. Há alguns anos atrás, um escritor lançou um livro sobre a história de Hitler, porque talvez Hitler não tivesse morrido queimado como muitos acreditavam, mas que tinha colocado um sósia no lugar dele, queimado o seu corpo para não ser identificado. Falava também sobre sua filha, que novinha, foi criada por outra família, sem saber que era filha de Hitler. Esse procedimento foi feito para proteger a menina. Essa menina nasceu depois que eles, Hitler e sua esposa Eva Braun, enganaram o mundo sobre suas mortes. A história é cheia de detalhes sobre bunkers, sobre sósia, sobre fuga, sobre fatos na história conhecidos como verdades misturados com a ficção. Um livro, uma história envolvente. Anos depois, aparece o Código da Vinci, informando sobre o quê? Que talvez Jesus não tenha morrido no Calvário,
que Jesus pode ter se casado, enganado a humanidade sobre sua morte e viveu secretamente com Maria Madalena. Dessa união, nasceu uma menina que foi criada por outra família sem saber que era filha de Jesus. Esse procedimento, segundo a história, foi feito também para proteger a menina. Esse livro causou mais impacto, ficou mais conhecido, porque falava sobre Jesus, o Filho de Deus. Colocava em xeque a nossa crença, a nossa fé, a nossa ressurreição. Só mudou o tema, só mudou o assunto. Usaram partes da palavra de Deus, partes de outras doutrinas, símbolos de outras crenças para contar essa história fantasiosa. Citam a palavra de Deus, mas o objetivo não era fortalecer a fé de ninguém, mas chocar as pessoas e ganhar dinheiro. E ganharam. O próprio autor, na contracapa do livro, informa que é uma obra de ficção, mas poucos leem a contracapa e terminam a história impressionados. As pessoas desprezam a palavra de Deus e procuram ossos para provar que sua rejeição a Cristo é mais consistente do que a fé. Ninguém quer estar sozinho certo ou sozinho errado. Precisam de companhia. Precisamos de alguém do nosso lado para compartilhar as nossas ideias, os nossos sonhos, sejam eles quais forem. Queridos, livros e filmes são feitos aos montes. São feitos de acordo com o objetivo que está na mente e no coração do homem. São feitos de acordo com o que ele está buscando. O que nós estamos buscando? Ossos? Os cemitérios estão cheios deles. Existem muitos livros com palavras que não dizem nada e não levam a gente para lugar nenhum. E o objetivo de não levar para lugar nenhum é nos afastar de Deus. E ficamos cansados com livros ou filmes que não nos edificam, que não nos ajudam. Ficamos cansados com livros e filmes que nos dão muitas informações, mas que não servem para nada. Quer ficar cansado? Fique cansado de tanto ler a palavra de Deus. Porque o corpo pode ficar cansado, mas a sua mente e o seu coração estarão cheios dos ensinamentos do Pai Celestial. E isso é extraordinário para a sua vida. O que nós estamos procurando? Eu chamo você para procurar e encontrar a Cristo. Porque ossos não nos dão alegria, não nos dão certeza ou fé em nada. Além de encontrar a Cristo, nós precisamos ter a alegria de ser encontrado por Ele. Essa procura e esse encontro é o melhor momento que nós poderemos ter. Todos os dias, encontrar o Senhor. Procurar alegria e não tristeza. Procurar vida e não ossos. Procurar e sentir o Espírito de Deus e não espíritos enganadores. Procurar a verdade e não a mentira. Acreditar na palavra que quer a nossa alegria, a nossa paz e a nossa salvação. E não em doutrinas que querem nos enganar e fazer o mal. Só existe uma maneira: tendo fé. Sabendo que o nosso Senhor não é carne e nem ossos. É espírito e é verdade. É espírito e santidade. É luz e verdade. Sabendo que ele sofreu para nos ensinar. Sabendo que ele chorou para nos dar alegria. Sabendo que ele se tornou pecador para nos perdoar. Sabendo que ele morreu para nos salvar. É a nossa fé no Senhor. É a nossa fé na palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Que Deus nos abençoe e nos livre de todo o caminho do mal, para a honra e glória do seu santo nome. Amém. Que Deus nos abençoe.